Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Independente do horário que você esteja chegando, seja sempre muito bem-vindo. Está no ar mais um episódio do Pode Mais Saúde. Esse vocês já sabem que é um espaço criado pela Singular Pharma, Connect e Academia da Menopausa. Aqui, ciência, inovação, experiência, elas se unem para que a gente possa falar sobre saúde de uma forma bem simples, bem mastigada, para que não fique dúvida nenhuma aí para vocês. Eu sou Patrícia Abreu e hoje vamos falar de uma fase de transição na vida da mulher que ainda é muito cercada de dúvidas, mitos, medos, a tal da menopausa, minha gente. Eu falo isso porque eu estou passando por ela também, tá? Vamos falar quais são os impactos dessa fase no corpo e na mente da mulher, como é que a gente pode cuidar melhor da saúde da mulher madura e o que é a Academia da Menopausa que vem revolucionando o olhar justamente sobre esse tema e para trazer mais uma vida melhor, mais confortável, mais prazerosa para essa mulher. Para conversar com a gente, recebo aqui simplesmente, quer dizer, simplesmente não, o cara, Dr. Jorge Valente, que é ginecologista, tem mais de 25 anos de experiência, idealizador da Academia da Menopausa. Dr. Jorge, que honra, que prazer, que bom estar com o senhor aqui para ter essa aula aqui ao vivo e ajudar tantas mulheres, né? Muito obrigado. O prazer é todo meu de estar aqui, poder conversar com vocês, com pessoas inteligentes, com você que está passando por esse momento. Então, você tem uma sensibilização maior e poder trazer informação para essas mulheres, porque eu acho que isso é o mais importante, informação. Porque a menopausa, na realidade, é só um marco. Um ano da última menstruação. Mas o que a gente precisa entender? A perimenopausa, que são os 10 anos que antecedem o marco da menopausa, onde já ocorrem transformações que podem ser atenuadas e, com isso, reduzir sintomas, aparecimento de doenças e aumentar longevidade, que é tempo de vida com qualidade de vida. Temos muita coisa para conversar e com certeza você vai dividir aí esse conteúdo maravilhoso com suas amigas, primas, enfim, as mulheres também que estão passando por esse momento e que precisam se cuidar melhor. Quem também está aqui com a gente é Fernanda Chaves, farmacêutica, lá da Singular Pharma, também da Academia da Menopausa, Vidamina. Nanda, prazer receber você mais uma vez aqui. Prazer é meu, Paty, estar mais uma vez aqui para conversar sobre esse tema que eu sou apaixonada, saúde da mulher, menopausa, e atrelada a um programa educacional tão significativo na vida hoje dos profissionais de saúde, né, que é a Academia da Menopausa. Então vamos lá, que hoje vai ter muita coisa legal. Oba! Doutor Jorge, vamos conversar com o senhor. O senhor falou que antes da menopausa começar, que é a última menstruação, tem 10 anos que antecedem. Quando é que a gente tem que começar a se cuidar, né? Pensar, eu vou passar, eu vou chegar nesse período da menopausa. No Brasil, a média de idade em que as mulheres entram na menopausa é entre 47 e 51 anos. Então, obviamente, a partir dos 37, a gente já deve pensar numa reprogramação metabólica, porque é isso que precisa ser feito. O que acontece? As mulheres com a queda dos hormônios sexuais, principalmente o estrogênio, que é o hormônio mais importante na vida da mulher, ela vai começar a fazer síndrome metabólica, resistência insulínica. Isso aumenta a chance de ganho de peso, isso aumenta a chance de inflamação crônica subclínica, que é base para todas as doenças do envelhecimento. Então, do mesmo jeito que as pessoas começam a se programar para fazer uma poupança financeira, porque às vezes o salário não está dando, você tem que fazer uma previdência privada, do mesmo jeito a gente precisa fazer uma poupança de saúde nessa fase, fazer uma reprogramação metabólica, mudando principalmente hábitos de vida que vão impactar diretamente na redução de sintomas e de doenças. O curioso é que muitas mulheres não pensam assim, eu acho que a grande maioria não pensa assim, né? Eu tenho que começar me prevenindo lá atrás, mas não, é muito cedo, deixa chegar, começar com algum sintoma, assim, fica muito pior. Sim, quanto mais cedo, os estudos mostram que quanto mais cedo você começa a se cuidar, maior é a chance de você reduzir o impacto de doenças, menos sintomas essa mulher vai sentir, mais qualidade de vida ela vai ter. Um estudo recente mostrou justamente isso, no que diz respeito ao início da reposição hormonal. Quanto mais precoce essa reposição é feita pela queda dos hormônios, maior é a chance de você reduzir os grandes riscos que a mulher vai ter na menopausa. Qual o primeiro deles? Doença cardiovascular. A perda do estrogênio impacta diretamente na saúde cardiovascular. Estudo que saiu há menos de um mês atrás mostrando sarcopenia.
demência e obesidade. Então, a gente reduz esses 4 grandes círculos de doença, você reduz significativamente a chance dessa mulher ter comorbidades e de deteriorar significativamente a sua qualidade de vida. É muita coisa, doutor, eu costumo dizer, né, que ensinam pra gente: "Olha, a menopausa você vai sentir muito calor, os fogachos, você vai ficar irritada, vai ter ressecamento vaginal", mas não é só isso. Eu mesmo estou passando, então, assim, eu esqueço de um monte de coisa, irritabilidade lá em cima, eu não quero ver marido perto de mim, "Sai daqui, não quero". Chegou um momento que eu falei assim: "Não dá". E comecei a chorar mesmo, assim, como se tivesse um gatilho, sabe, disparado, assim, "Não, não quero, não dá", e não, eu vou agora, a partir de agora, eu tô entendendo, eu comecei a ler sobre menopausa, eu vou te deixar quieta. O homem tem que estudar também, né? Todo mundo que está perto dessa mulher tem que ter um pouco de conhecimento para esse entendimento. E principalmente o médico que cuida dessa mulher tem que ter uma visão holística. Ele não pode achar que é só dar hormônio e acabou. Não, a gente tem que ter uma visão integral dessa mulher, porque todos os parâmetros de saúde são fundamentais para que ela consiga manter saúde e qualidade de vida. O sono, a imunidade, manter atividade física, não perder massa muscular e, principalmente, não se atenta para as transformações do cérebro. A névoa cerebral que acontece na menopausa é muito impactante e, na maioria das vezes, tratado com antipsicóticos, com antidepressivos, quando, na realidade, o primeiro passo seria repor os hormônios. Porque distúrbios do sono, cognição, memória, humor, tudo isso é muito pertinente e importante, principalmente no início, nessa fase de transição. E poucos médicos e poucas pacientes se atentam que isso são problemas da menopausa. E por esse motivo, na maioria das vezes, vão ao psiquiatra e começam a tomar remédios para tratar sintomas, quando na realidade a causa é a queda dos hormônios. E aí dá branco, como deu branco aqui em mim agora, que eu estava ouvindo o doutor Jorge. Às vezes essa névoa mental dá uns brancos assim na gente que, vou te dizer, a gente falou de alguns sintomas, doutor. Quais são os sintomas mais comuns dessas mulheres quando chegam lá no consultório do senhor em busca de ajuda? Ó, o sintoma mais comum da menopausa são os sintomas vasomotores. Cerca de 80% das mulheres têm sintoma vasomotores. E por que que isso é muito importante? Alguns estudos mostram que o tipo de sintoma pode nos referenciar ao tipo de risco específico. Por exemplo, sintoma vasomotor, distúrbios do sono e sintomas ligados ao humor tem maior risco dessa paciente ter problema cardiovascular. Então, veja como isso já é um sinalizador importante. Mas um sintoma que eu vejo cada vez mais frequente, que no meu consultório é altamente presente, se chama fadiga, cansaço. Hoje, o que a gente percebe muito é a mulher que chega no meu consultório nessa fase, queixando que não consegue mais cumprir a sua vida laboral, que não consegue ter libido, mas muitas vezes a libido não é por falta de vontade, é pelo cansaço excessivo. Ela não consegue fazer atividade física, ou seja, o cansaço, a fadiga. E isso é muito importante. Por quê? Porque isso já pode ser um sinal de que ela está fazendo resistência insulínica, e isso gera esse cansaço, fadiga. É um sinal que ela já está começando a ter queda na qualidade da sua mitocôndria. O que é isso? Mitocôndria é uma parte da nossa célula responsável pela produção de energia. Então, a nossa moeda energética, o nosso combustível, se chama ATP. Quem fabrica o ATP é a mitocôndria. Além disso, na mitocôndria a gente faz os nossos principais antioxidantes naturais. Então, quando você começa a ter fadiga, é um sinal indireto que a sua mitocôndria não está funcionando bem. O que também é um sinal indireto que você pode estar inflamando mais. E essa inflamação crônica subclínica é a base da maioria das doenças do envelhecimento. Por isso, focar em corrigir esses problemas e não só a reposição hormonal é muito importante para que a sua paciente tenha uma melhora na saúde e na qualidade de vida como um todo. A mulher menopausada que não se cuida, que não faz reposição, essa mulher, ela é uma mulher inflamada? Ela é uma mulher inflamada porque a queda dos hormônios sexuais já leva a essa inflamação. Quando você tem queda de estrogênio e de testosterona, o que vai acontecer? Você tem mais cansaço, fadiga. Isso faz com que ela tenha mais predileção por carboidrato.
Então ela já vai ter uma alimentação que mesmo uma pessoa mais saudável passa a ter hábitos que não tinha, comer mais carboidrato. A queda do estrogênio diminui a produção de ácido clorídrico, que é importantíssimo para a digestão proteica no estômago. Então essa mulher passa a ter mais gases, distensão, peso, e ela passa a comer menos proteína, ou seja, menos matéria-prima para construir músculo. Então veja que ela vai desenhando um, um um espaço, um momento em que tudo leva ela a ficar mais inflamada. Então, quando ela cai os hormônios e não faz reposição hormonal, ela tem como reduzir a velocidade disso se ela consegue manter um bom estilo de vida, de alimentação e de atividade física. Só que manter um bom estilo de vida sem os hormônios é muito mais difícil. Então, termina que ela vai inflamando até chegar a um ponto que aumenta o risco de aparecer doença. E aí começa a aparecer um pré-diabetes, um diabetes, começa a subir a pressão, começa o colesterol a ter distúrbios. E tudo isso leva a um quadro de quê? De menos qualidade de vida e de mais doença. Na opinião do senhor, o que leva, né, tantas mulheres ainda a sofrerem sem esse diagnóstico ou sem um tratamento adequado? Falta de informação seria o caso? Falta de conhecimento e de segurança dos médicos. Por quê? Porque há mais de 25 anos atrás teve um estudo chamado WHI, que nesse estudo mostrou aumento de risco de câncer de mama, mas foi de câncer in situ, no uso de reposição. Só que, qual foi essa reposição? Foi medroxprogesterona, que é uma progesterona sintética, que ela tem um potencial glicocorticoide e aumenta o risco de resistência insulínica. E estrogênio de égua conjugado, ou seja, estrogênio tirado da urina de égua e era por via oral. É totalmente diferente do que se faz hoje. E hoje o que é que a gente faz? A gente faz uma reposição de estrogênio transdérmico, a gente não usa via oral, e a gente usa progesterona micronizada natural, que é completamente diferente. Saiu um estudo agora no jornal europeu mostrando uma comparação entre esses dois. Isso é o que a gente já sabia há muito tempo, mas o que é que a gente viu nesse estudo? A paciente que usa o estrogênio transdérmico com a progesterona micronizada tem 72% menos chance de doença cardiovascular do que a que usa o estrogênio de égua com a medroxprogesterona. E tiveram 86% menos complicação do que com o uso do outro tipo de reposição, mostrando que a reposição não é tudo igual. Depende do tipo do hormônio, a via do hormônio, a dose do hormônio. Então, os estudos hoje mostram uma segurança muito grande com o uso do hormônio, que a gente chama de isomolecular, ou seja, que tem uma fórmula molecular muito parecida com o que o ovário produz. E quando você não usa o estrogênio pela via oral, você tira aqueles riscos que teríamos quando foi feito o estudo WHI com o uso do estrogênio de égua com a medroxprogesterona. Hoje a gente vê que é totalmente seguro e é individualizado, cada um tem uma dosagem diferente para a mulher. Que muita mulher fica naquela: "Tá usando quanto? Vou usar também". E a gente sabe que existem farmácias que fazem, os hormônios, né, pra poder utilizar. É uma outra falta de informação que, com certeza, acarreta muito mais problema. Você que trabalha na farmácia magistral, você sabe disso, né, Nanda? Com certeza, Paty. Todos os dias chegam mulheres, né, dizendo que estão sentindo alguns dos sintomas da menopausa. Gostei muito como você começou falando que a menopausa não é só os fogachos. Então, cada vez mais a mulher está dizendo que ela está com problema intestinal, problema de pele, irritabilidade, não aguenta ver o marido. E o ginecologista é o primeiro médico que essa mulher vai procurar. Então, por isso a importância desse ginecologista hoje está muito aberto à medicina integrativa. É o ginecologista que vai fazer uma modulação intestinal, que vai passar uma reposição hormonal consciente, que vai indicar profissionais também capacitados, um nutricionista, um personal, porque é muito importante também associar isso e principalmente começar pela base. Eu sempre digo que uma mulher na menopausa, a gente precisa começar com um protocolo antioxidante. Ela precisa desinflamar. Ela precisa desinflamar até mesmo para que ela consiga absorver aquele hormônio da terapia de reposição hormonal.
Os receptores dessa mulher têm que estar abertos para que a gente consiga absorver a maior parte e ele seja mais biodisponível. Então, a base do tratamento da menopausa é começar desinflamando, mas também sempre ressaltar a importância dessa mulher procurar um profissional qualificado e habilitado para que abrace essa mulher como um todo. A gente sabe, né, que é um período que ela está muito sensível, que acontece um boom de emoções, de névoas mentais, e ela precisa ser abraçada por um profissional qualificado também. Com certeza. Doutor Jorge, qual a opinião do senhor em relação ao que Nanda falou também? Essa é a base do nosso protocolo da Academia da Menopausa, né? O primeiro passo é desinflamar, mas ninguém pode correr na farmácia para comprar um Nisolid, um cetoprofeno, um diclofenaco, porque não é anti-inflamatório que desinflama ninguém. E anti-inflamatório a gente não pode usar de eterno, porque não vai ter estômago que aguente, fora que alguns ainda aumentam o risco cardiovascular. O que é desinflamar? Em primeiro lugar, é mudar o seu estilo de vida. A maneira mais simples de inflamar alguém é pela boca. Então, se você não muda a sua alimentação, é difícil você conseguir desinflamar. Então, você comer menos processado, comer mais comida de verdade, ter uma variabilidade naquilo que você come, porque isso vai influenciar na sua microbiota, que é o que vai jogar a favor de você desinflamar. É o que eu digo para os meus alunos, o máximo que o médico consegue quando dá um hormônio para alguém é aumentar o nível no sangue, o nível sérico. Para esse hormônio fazer efeito, ele precisa entrar na célula. Para isso, esse receptor precisa estar preparado. Então, preparar o receptor é tão ou mais importante do que fazer a reposição, senão esse hormônio não chega onde a gente quer que ele chegue. E como é que a gente desinflama? Óbvio, a gente tem substâncias antioxidantes que vão ajudar, além do estilo de vida, da atividade física, da alimentação. É importantíssimo, por exemplo, a mulher na menopausa, o resveratrol é um antioxidante muito importante porque vários estudos mostram seu potencial na questão cardiovascular. E a questão cardiovascular é o maior impacto de risco na mulher que entra na menopausa. A cúrcuma é outro antioxidante que a gente gosta muito, porque, além de tudo, melhora dores crônicas. E um dos sintomas importantes da mulher nessa fase é maior dor osteoarticular e muscular. Ela tem uma regeneração muscular mais devagar. Então, vitaminas do complexo B, níveis adequados de vitamina D, ou seja, é necessário que a gente faça uma avaliação de todos os micronutrientes, que são os minerais, vitaminas, esses antioxidantes, e a gente faça um protocolo para utilizar aquilo que seja individual para aquela paciente. Muita gente compra esses complexos vitamínicos prontos. Qual é o grande problema? Às vezes ele tem excesso de uma vitamina que você não precisa e tem deficiência de uma que você precisa. Então o ideal é que a gente faça na sua avaliação de exame de sangue e veja quais vitaminas você tem deficiência, quais você não tem, e a gente repõe aquilo que você precisa. Por quê? Porque se você tem um estilo de vida saudável, uma base você consegue com a alimentação, e aquilo que você não consegue, a gente faz a suplementação, mas individualizado, no momento adequado, pela melhor forma e indicando o horário, porque às vezes você vai ver, você toma uma vitamina que ela é lipossolúvel, ou seja, ela é diluída em gordura. Quais são? D, E, K e A. Se você quer uma melhor absorção, a melhor hora é depois da alimentação. Por quê? Porque você produz lipase, que é a enzima de digestão de gordura, então a absorção dessa vitamina é melhor. Se você quer absorver melhor vitaminas que são hidrossolúveis, ou seja, complexo B, vitamina C, distante da alimentação, no momento de pelo menos 2 horas de jejum, porque essa absorção é melhor. Então, inclusive esses pequenos detalhes são importantes que o seu médico, profissional de saúde lhe indique, porque dessa maneira você vai estar otimizando essa suplementação que você está fazendo. Para quem está chegando agora, já percebeu, né? O papo hoje com o Dr. Jorge Valente, com Fernanda Chaves também aqui da Singular Pharma. Estamos falando de saúde da mulher, especialmente menopausa. Agora, doutor, desinflamar não é uma coisa fácil, né? Leva um tempo e a mulher não tem que desistir logo assim. Primeiro mês não percebi muita mudança não, tem que continuar, tem que ir para academia, tem que fazer seu banco de músculo. Desinflamar é um processo constante, né? Então, na realidade, o que a gente tem que ter? Hábitos saudáveis. Óbvio, mas eu não vou dar uma derrapadinha nunca, vai. Mas isso é normal. Se você 80% do tempo faz tudo certo, 20% que você deu uma escapadinha não vai comprometer o processo. Mas o grande problema é que o que eu vejo hoje é as pessoas derrapando 80% e querendo recuperar em 20%. Aí fica muito difícil. Mas se você já tem uma boa alimentação, se você faz atividade física com regularidade, está na menopausa, está fazendo sua reposição acompanhada, sua suplementação, obviamente que você vai ter
o equilíbrio desse processo de inflamar e desinflamar. Porque a gente também não pode ficar utilizando excessivamente antioxidantes e esses nutrientes. Por quê? Porque a gente precisa de pequenos processos inflamatórios até para a defesa do nosso corpo. Nosso sistema imunológico, por exemplo, faz uso de substâncias inflamatórias para destruir bactérias, para destruir vírus. Então, desinflamar não significa acabar com a inflamação, significa conter, manter em equilíbrio. E isso a gente faz com um estilo de vida saudável. Maravilha. Eu quero falar agora sobre a Academia da Menopausa, que está revolucionando e aí trazendo muitas informações importantes, desmistificando muitas coisas. Como é que foi essa ideia do senhor de criar a Academia da Menopausa e por quê? Quando a gente vai ficando velho, né? Aí a gente vai Ficando pensando, velho o quê, doutor? 51 anos, a gente pensa assim, o que é que eu vou deixar, né? Você chega numa fase de vida que você precisa de duas coisas, de ter felicidade e de ser útil. Então, assim, como é que eu posso impactar mais mulheres com esse tipo de tratamento que a gente faz? Minha força de atendimento é finita, eu já tenho minhas agendas lotadas. Então, assim, a maneira mais eficaz disso é tendo mais médicos com conhecimento suficiente para replicar esse tipo de tratamento e, com isso, mais mulheres serem beneficiadas. Então, o início de tudo partiu daí. E é uma coisa que a gente já faz há muito tempo, essa questão de ensinar, de gostar de passar conhecimento, é algo que já está muito presente na minha vida desde sempre. Então, a gente resolveu criar a Academia da Menopausa com esse intuito de formar médicos com conhecimento para ter uma visão da mulher e não da menopausa. É uma mulher com menopausa e não uma menopausa que você está tratando. Eu odiava quando eu estava na faculdade dizer assim, aquela diabetes do leito tal, aquela hipertensão. Não é uma diabetes do leito tal, é um paciente que tem diabetes. É uma mulher que tem menopausa. Então, você ter uma visão dessa mulher além do processo que ela está passando é muito mais importante e eficaz para que você consiga acolher e melhorar em todos os aspectos. Então, assim, você entender que a saúde mental é impactada, que a sexualidade é impactada, que o vigor físico é impactado, que a autoestima é impactada, e você conseguir melhorar ela em todos esses sentidos, você vai devolver a essa mulher a qualidade de vida, a vontade de viver, e ela vai ter muito mais anos saudáveis pela frente. Então, esse é o objetivo principal da Academia da Menopausa, proporcionar a muito mais mulheres aquilo que a gente já faz dentro do nosso consultório aqui em Salvador, no Rio de Janeiro e em São Paulo. É isso que eu ia dizer, e está conseguindo não apenas na Bahia, né? Está rodando o Brasil todo, em breve o mundo, né, Nanda? Você que faz parte também da Academia da Menopausa, você como uma mulher ali dentro, conta para mim sua experiência. Não apenas a Bahia, viu, Paty? A Academia da Menopausa está voando e cada vez mais a gente tem procura de profissionais que querem se capacitar, que querem entender essa mulher de uma forma holística, integral como um todo. Gosto sempre de reforçar que a equipe técnica da Academia da Menopausa é composta por médicos, farmacêuticos, nutricionistas, psiquiatras, endocrinologistas. A gente tem uma equipe bem completa que faz parte do time técnico da Academia da Menopausa exatamente para levar esse conhecimento de diversas formas para a pessoa que está lá assistindo a gente. E trazendo até, inclusive, uma dica cultural, como a Academia da Menopausa é algo que a gente tem mais direcionado, às vezes, para o profissional, a gente criou também um podcast. Existe um podcast que chama Podcast Menos Pausa, que é um podcast da Academia da Menopausa, está no YouTube da Academia da Menopausa, onde a gente traz também bate-papos como esse, assim, para as pessoas que estão em casa, para você mandar para sua vizinha, para sua mãe, para sua prima, para alguém que está passando por esse sintoma, que está com medo, por exemplo, de fazer uma terapia de reposição hormonal, medo de trombose, medo de doença cardiovascular, para a gente conseguir desmistificar esse tema tabu e trazer cada vez mais para mesas de conversas como essa. Então tá no YouTube. Tá no YouTube, da Academia da Menopausa. Maravilha. E vocês pensam em fazer cursos para pacientes? Tirando o foco de médicos, assim, só trazer pacientes, mulheres que estejam passando por isso? Não sei se cursos, né, mas já está assim, dentro do nosso planejamento, fazer eventos, assim, com a presença
de pessoas que não sejam da área de saúde, por mulheres que são impactadas por tudo isso, da perimenopausa e da menopausa, para trazer conhecimento. É algo que está dentro do nosso escopo. planejamento. Doutor, agora, o que é mais essencial, de fundamental que mulheres nessa fase elas saibam, que elas não deixem de saber, além de se autoconhecer? Primeira coisa, cuidar de você, da sua saúde é muito importante. Então, a sua alimentação e atividade física são preponderantes para você ter saúde nessa fase. Hoje em dia, a gente já considera antiético não fazer reposição hormonal, a menos que essa paciente tenha alguma contraindicação formal, e são pouquíssimas. Então, se alguém lhe diz que você não pode fazer reposição, ouça sempre uma segunda opinião, porque o que a gente vê muito chegar no consultório são mulheres que tiveram essa primeira impressão e quando na realidade falta conhecimento, porque o WHI amedrontou os médicos. Então, os médicos que não se aprofundam na reposição hormonal, muitos são temerosos com relação, e a gente precisa acabar com esse clima de Bavi. Tem médico que é a favor e médico que é contra. Todo médico deve ser a favor da reposição hormonal, porque é o que a ciência mostra. E todo médico que estuda deve deixar de fazer naquela paciente que tem contraindicação. Mas, até que se prove o contrário, se não há contraindicação, a reposição hormonal vai reduzir em até 72% o risco de doença cardiovascular, que é o principal risco da mulher nessa fase. Quando a gente fala em doença cardiovascular, isso, doenças ligadas ao coração. Infarto, AVC, derrame, hipertensão, tudo isso que é o que mais mata a mulher nessa fase. 56% das mulheres morrem nessa fase por algum tipo de doença cardiovascular. Menos de 3% das mulheres morrem por risco de câncer de mama. Então, às vezes, um medo infundado de câncer de mama faz com que ela deixe de se proteger do problema maior, que é doença cardiovascular. E hoje em dia existem vários testes genéticos que, minha mãe teve um problema de câncer de mama, não vou fazer reposição porque o médico dela disse que não pode fazer. Hoje a gente sabe, como o senhor falou, dos exames, das pesquisas, que estamos bem avançados em relação a isso. Fora o que acontece? Primeiro, você teve um câncer de mama, você não pode fazer reposição? Peraí, o seu câncer de mama tinha receptor para hormônio? Não. Então, se não tinha receptor, não há contraindicação. Alguns estudos já mostram que, normalmente, o receptor positivo são de estrogênio e progesterona, que mesmo nessas mulheres, talvez a testosterona possa ser uma possibilidade. Então, assim, a gente precisa estudar a fundo o caso para dizer que ela não pode usar. E fora que isso do câncer de mama se generalizou para tudo. Às vezes a mulher diz assim, não, doutor, eu tenho medo porque eu tenho risco de câncer na família. Aí eu falo, e qual é o problema que você tem? Não, meu pai teve câncer de próstata. Eu fiz, olha, mas próstata a senhora não tem não, então esse risco a senhora não tem. Para vocês verem como é o medo, como é o pavor que a pessoa esquece até de pensar. E existem alguns tipos de câncer, por exemplo, que a reposição reduz o risco. Por exemplo, câncer de intestino, uma coisa que hoje ficou tão em evidência depois do caso de Preta Gil. A reposição hormonal, o estrogênio diminui o risco de câncer de intestino. Então, assim, não é porque é câncer o hormônio aumenta o risco. É preciso que você estude a sua genética mais aprofundada, porque existem tipos de câncer que o hormônio não interfere nem negativamente nem positivamente. Existem alguns que positivamente, ou seja, que ele reduz, e existem alguns que eles podem aumentar o risco. Mas isso é preciso ser estudado, não pode ser generalizado. Teve um câncer, não pode usar hormônio. Não é assim que funciona. E isso é muito importante, Paty, também eu acho que essa conversa, né? Hoje em dia a gente pega muitas mulheres que têm medo dessa reposição hormonal, mas quando ela começa, que dá aquela oportunidade, elas falam, pode tirar qualquer coisa, menos o meu hormônio, que ele trouxe, melhorou meu cansaço, me deu qualidade de vida. Então eu acho que às vezes o que está faltando é essa conversa de um profissional que te entenda a mulher, que mostre como o Dr. Jorge mostra, com base em evidências científicas, que realmente é benéfico, que reduz a incidência de doença cardiovascular,
reduz incidência de câncer de intestino para que essa mulher se sinta abraçada e confiante para fazer um tratamento adequado. E não apenas a reposição hormonal, mas também que a gente consiga fazer aquele suporte terapêutico individualizado. Então, para aquela mulher que tem dificuldade para dormir, a gente consiga colocar uma fórmula do sono com a melatonina para que ela consiga dormir bem. Para aquela mulher que está com o intestino ruim, a gente consiga fazer uma modulação. Hoje em dia, o que mais se fala também é modulação eixo cérebro-intestino, como mostra o benefício também que a gente tem. Então, associar tanto a terapia de reposição hormonal, seja a sua forma de adesão pelo gel transdérmico, pelo implante, seja como for a melhor forma de adesão, mas também não esquecer daqueles outros sintomas que a gente pode estar ajudando a mulher naquele momento, que vai de acordo com o sintoma que ela tem. Que, por exemplo, o meu pode ser diferente do seu, Sim. de quem está assistindo em casa também. Então, isso é muito importante nos dias de hoje. E a gente fica muito louca, né? Então a gente vai pro médico exatamente querendo ser acolhida ali, que ele diga pra gente, olha, é por aqui, vamos juntos, vamos ver como é que suas taxas estão. Acho que as mulheres chegam muito sensíveis, não, doutor, lá no consultório? Sim, é porque assim, você tem muita desinformação associada à má informação que gera o medo, né? O medo do câncer de mama. E isso que a Fernanda falou é muito, muito presente. A paciente, depois que faz uma reposição bem feita, que ela vê todos os benefícios que ela teve, é muito difícil você convencer ela de que aquela reposição tem que parar. O olhinho brilha, né? Você bem diga, né, Paty? Muda a mulher em todas as áreas, a performance no trabalho, a sexualidade, a qualidade de vida, a disposição, o sono. Então, assim, ela estava impactada negativamente em muitas coisas. E é algo que hoje eu converso com alguns colegas, porque assim, eu não vou fazer reposição porque aumenta um risco de câncer. Só que reduz tantos outros riscos que a gente tem que colocar na balança também que tipo de vida que essa mulher quer ter. A gente precisa também ouvir a mulher. Eu tenho pacientes que dizem, doutor Jorge, eu prefiro viver 5 anos com essa qualidade de vida do que 20 do jeito que eu vivia antes, porque eu não vivia. Então, assim, a gente já parou para pensar nisso? A gente não pode ser tão hormoniofóbico a ponto de só pensar numa pessoa não ter um câncer, e muito pior do que ter um câncer é aquela qualidade de vida ruim numa pessoa que não dorme, uma pessoa que está se separando do marido porque perdeu completamente a libido, de alguém que não consegue mais ter performance no trabalho, que vive irritado, que não consegue manter o humor. Então, isso é qualidade de vida, isso é tão menos ruim do que ter algum tipo de câncer. Às vezes a gente tem que botar essas coisas na balança, dividir essa responsabilidade e ver não só a possibilidade de evitar um câncer, mas associar isso a manter um mínimo de dignidade e qualidade de vida para essa pessoa. Poxa, chegando nessa época, a gente tem que chegar plena mesmo, né? Com prazer. Ô, doutor, tem hora de parar de fazer reposição ou é para sempre? Depois que minhas pacientes morrem, a partir da missa do 7º dia, eu não prescrevo mais para ninguém. Isso é uma coisa que a gente já há muito tempo fala, né? O doutor Silmar já falava isso, é uma coisa que eu sigo há muito tempo, de que, assim, não existe como, depois de você melhorar a qualidade de vida dessa mulher toda, você suspender isso por conta da idade. A idade não deve ser o fator que vai fazer ninguém suspender a reposição. E sim, se no decorrer dessa reposição aparece uma contraindicação para que ela mantenha. O ano passado saiu um estudo mostrando de que mulheres a partir de 65 anos podem e devem continuar a reposição se você botar na balança de risco-benefício e os benefícios superarem o risco. Foi isso que o trabalho do Climateric mostrou. E é isso que a gente já faz ao longo da vida. Se ela não tem nenhuma piora de saúde, se ela não tem nenhum fator de risco que apareceu ali naquele caminho da reposição que contraindique ela manter, não tem porquê. Agora, ela tem que estar sempre sendo avaliada. E é esse o grande diferencial. A mulher que faz reposição hormonal é a mulher melhor avaliada que existe, porque ela, no mínimo, a cada ano volta para o seu médico e faz toda uma bateria de exames, investiga tudo para manter a sua reposição. Então, é muito difícil ter alguém que seja tão bem avaliada do ponto de vista preventivo quanto uma mulher que está fazendo reposição hormonal. Então, se ela faz toda essa bateria de exames de laboratório, de imagem, e não apareceu nenhuma contraindicação, ela está ótima. Qual seria a motivação de você suspender isso? Os estudos não mostraram nenhum aumento de risco no uso de estrogênio pela duração do tempo.
Muito pelo contrário, você mantém a proteção cardiovascular dessa mulher. Deixa a mulher ser feliz. Minha mãe que o diga, minha mãe mesmo, ela morria de medo, né, de colocar antes o implante, de fazer uma terapia de reposição hormonal. E hoje em dia ela já tá, minha filha, meu implante tá vencido, eu já voltei a sentir tudo, eu não posso viver sem. Então todo dia ela já me manda mensagem, e realmente é o que o Dr. Jorge fala, às vezes ela não sabe nem quando é que vai acabar, mas quando ela começa a voltar, ter um pouquinho daquele sintoma, ela já volta, já faz a bateria de exame e já quer renovar de novo. Então isso é muito legal. A gente se conheceu um pouquinho, a gente já sabe, né, que as coisas já começam a ficar diferentes, já, opa, preciso voltar, não tem jeito. Gente, nosso tempo voou. Agradeço muito mais uma vez, Dr. Jorge, que honra, que prazer estar com o senhor aqui, né, dividindo tantos conhecimentos para tantas mulheres que passam por problemas e que a gente sabe que pode ter uma vida boa, né? Eu que agradeço. Você é muito, muito gentil com tantos elogios. Não precisa me chamar de senhor, não, que eu não sou tão velho assim. Não, velho mesmo não. Mas é um prazer muito grande estar falando sobre esse assunto, que é uma das grandes motivações da minha carreira, que é tratar mulheres com menopausa e poder levar conhecimento com embasamento científico e com um pouquinho de experiência clínica, né? Que esse ano a gente completa 27 anos de formada, a gente já tem uma estrada um pouco grande nessa seara. Então, aliando conhecimento técnico com experiência clínica, a gente consegue bons resultados e melhorar a qualidade de vida dessas mulheres. E com segurança. Nanda, obrigada mais uma vez também por estar aqui com a gente. Obrigada a você, Paty. Foi ótimo nossa conversa. O tempo realmente voou. A gente trouxe aqui alguns pontos, né? E para quem realmente gostou do assunto, tem mais interesse, convido o pessoal também a seguir o Instagram da Academia da Menopausa. Lá a gente posta diariamente, sempre atualizações do que tem sobre menopausa, trazendo uma linguagem também que aproxima desse público que está em casa, até para ter mais confiança. Tem também a divulgação dos cursos e também em apoio, não pode deixar de falar da Singular Pharma, né, que é uma farmácia de confiança quando a gente pensa em tratamento individualizado. Então, muito obrigado, Paty. Muito obrigada, Dr. Jorge. Vocês vão voltar, viu? Em breve. Vem cá, mulher. Esse episódio ajudou você? Se sim, aproveite e compartilhe com outras mulheres, com suas amigas, porque elas também merecem viver essa fase com saúde, com dignidade, com autonomia e independência. Olha, segue também nossos perfis, @singularpharma, @Academia da Menopausa, Conect Educação. E anotem, não esqueçam, nos próximos dias 21 e 22 de novembro, acontece aqui em Salvador a 2ª edição do Conect. Esse é um dos maiores congressos de medicina e nutrição preventiva do país. Eu vou estar lá, Dr. Jorge também, Fernanda também, viu? Então apareçam, façam já sua inscrição, www.conectsalvador.com.br. A gente se encontra no próximo episódio do Pode Mais Saúde. Até já!